Olá, boa noite a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Mais um Atitude Vision. Você fique sabendo que este Atitude Vision estará disponível para você assistir quando puder. Mas nesse momento eu quero que você chame todos para estar conosco. Mande ali no WhatsApp, convida para que todos possam participar. Hoje nós vamos falar sobre supervisão. A partir do momento que um líder multiplica uma célula, ele já é um supervisor de célula. E vamos falar sobre isso. E eu trouxe uma pessoa muito importante, uma líder de excelência, que é a Babi. Olá, boa noite. Babi, me fala um pouquinho sobre você. Quanto tempo faz que você é convertida? Eu sou convertida há 6 anos. E quanto tempo faz que você já é líder? 5 anos. Quantas células você tem? 39. Uau! Bom, então você vai falar algumas coisas que está vivenciando, né? Isso. Bem, o pastor David Chu diz o seguinte, que a chave por trás do sistema de células é o supervisor. Olha que importante isso. E eu quero falar com vocês o que significa supervisão. A palavra supervisão é uma supervisão, uma visão ampliada. É enxergar além, é conseguir enxergar o que ninguém consegue ver. Não tem como supervisionar algo que não se conhece. O líder lidera pessoas, o supervisor lidera líderes. Babi, o que é que fez você se tornar uma supervisora de excelência, que você já é uma supervisora diária, né? Porque tem mais de 15, já chegando a distrito, né? Que são 50. Então, eu acho que assim, o supervisor, ele já tem que começar a exercer a função de supervisão dentro da própria célula dele, né? Eu sempre tive essa coisa de olhar como um todo, né? Eu tinha uma célula pequenininha na Cidade de Deus, que eu via muitas crianças passando pela rua, e eu tinha ali a líder que dizia, eu não tenho jeito com criança, eu não tenho jeito com criança. Mas eu via nela um potencial com crianças. Então eu já tinha uma supervisão sobre aquilo que ela nem podia imaginar ainda. Hoje, ela tem 5 células na Cidade de Deus. Uau. Para crianças. Dentro da minha célula, de novo, eu tinha uma líder que ela dizia que nunca ia ser líder de células porque ela não podia liderar adultos, ela não tinha muito jeito para falar. E eu falava, eu vejo nela uma líder kids. E ali eu fui trabalhando nela, e hoje ela tem uma célula kids linda, entendeu? Ela é uma líder kids maravilhosa. Mas por quê? Porque eu já tinha uma visão ampla antes, né? Então, assim, o supervisor, antes mesmo dele ser supervisor, ainda quando ele está lá na célula dele, ele já tem que começar, né, a ter esse olhar dentro da célula dele. Sonhar, né? Também com isso, né? Também, né? Porque supervisionar é liderar ou pastorear líderes. Isso. Se o líder pastoreia membros da célula, o supervisor já está pastoreando líderes. E qual é o propósito, então, da supervisão de células? Nós sabemos que as células não podem ficar sozinhas. É garantir que todos os seus líderes vivam e acreditem 100% da visão da nossa igreja. Porque nós só chegamos até onde chegamos porque o nosso pastor teve um sonho de se aprofundar em células e ver quem fazia isso com a melhor maneira, e nós temos que acreditar que o nosso pastor tinha uma visão amplificada de tudo que nós precisávamos. Com certeza. E tem alguns problemas que acontecem quando a célula não tem uma supervisão, né? Sem uma supervisão sólida, o ânimo inicial das células desaparece. Por que a gente precisa supervisionar uma célula? O que você acha que o cuidado daquela célula que nasceu daquele líder, né, que multiplicou, precisa ser cuidada? O que você me diz sobre isso, do que você tem vivenciado? Então, para começar, a célula não é porque ela multiplicou né, e depois foi multiplicando, que ela deixou de ser um pedaço meu, né? Ela tem o meu DNA.
Então, é como um filho, né? Ele casou, foi embora e aí nunca mais você vai visitá-lo. Então, você tem que estar sempre supervisionando, visitando, porque aí você ajuda a dividir as situações, as questões que acontecem durante o processo da célula, né? Então, por isso que é tão importante você estar visitando a célula, porque o líder de célula ele não vai se sentir sozinho, ele não vai se sentir abandonado, desamparado. Ele vai saber que ele tem alguém com quem ele pode contar, né? Então, quando você visita, quando você supervisiona, você, junto com o líder, você tem uma visão maior do que está acontecendo dentro daquela célula. E aí você pode aconselhar, de repente, até mesmo com uma experiência de algo que você já tenha vivido, de como solucionar aquele problema. É isso aí. Então, a supervisão, ela mantém a motivação do líder. Porque se você vai visitar uma célula e você percebe algumas coisas que estão desconectas do que a gente sabe que a célula tem que ser, do tipo, comece com quebra-gelo, faça o quebra-gelo de uma maneira bem descontraída, bem divertida. Depois você coloque louvores, sempre louvores que possam fazer com que a pessoa sinta a presença do Senhor mesmo. E aí você vai fazer uma oração. Eu sei que todos vocês já sabem disso, que a sequência é essa. Mas, às vezes, a gente chega numa célula e não vê essa sequência. E, às vezes, a pessoa acha que ela está arrasando e não está. E aí a gente vai ter que entrar como um supervisor que ajuda essa pessoa a mudar. Porque a supervisão precisa prevenir que erros aconteçam e depois virem do tamanho de uma bola enorme, né, de erros. Se você prevenir os erros, se você mostrar com amor os erros, essa pessoa vai se sentir acolhida pela supervisão, né? É isso, o supervisor ele nunca pode ter medo de exortar no amor mesmo, né? Mostrar ali no amor o que é que está dando de errado. Porque o que acontece? Se é uma célula, pastora Nádia, um exemplo que é muito longa, né? Que é praticamente um culto, a pregação de um culto, os membros eles vão desanimando e aí eles não vão mais querendo frequentar aquela célula. Então o supervisor ele tem que identificar isso e falar com todo amor, né? O culto ele foi dado aqui no domingo. Ali é um momento que de família mesmo, né? Da gente trocar experiências sobre a palavra, sobre o que foi dito, de seguir o roteiro ali direitinho. Então a gente não pode se alongar muito. Então o supervisor ele tem que ter esse olhar e sim falar em amor, mas mostrar para o líder, né, que a célula ela tem um tempo para acontecer, ela não pode ter o tempo de um culto, mas isso tudo com amor para poder, né, também não ferir o líder. Até porque se você não supervisiona, se você não vai à célula, você não vai saber como é que estão acontecendo. Nunca vai saber. Às vezes, uma ou outra pessoa comenta, faz comentário, antes eu estava numa célula que era assim, mas é muito chato isso. O legal é você, como supervisor, ir em loco, verificar como está acontecendo. Eu posso, de novo, dar a minha experiência desse ano, que eu resolvi fazer uma visita em massa mesmo, assim. Foram dias muito corridos que eu fui em todas as células. Mas daí eu não podia estar na célula desde o início e ficar até o fim. Então, eu chegava mais cedo na primeira, pegava o início, saía, orava, abençoava, saía, depois ia para uma outra que já estava na metade e por último, no lanchinho da última, né? Mas, mesmo assim, conversando com as pessoas, a gente vai descobrindo alguma coisa que não estava certo. Vamos supor, uma célula que começou às 8, e eu cheguei lá para visitar umas 10, e ainda eles estavam na parte do papo, da palavra, quer dizer, depois chega naquela correria de finalizar, nem dar os recados, e aí a célula fica sem saber o que está acontecendo na igreja. Então, tem líder que quer ser um pastor ali, quer pregar de novo, e você, líder, não é um pastor, você é pastor no cuidado, mas na hora da ministração é o pastor aqui que dá totalmente a palavra. Você só facilita ali para tocar no coração das pessoas, né? A supervisão, ela promove a descoberta e o desenvolvimento de novos líderes, né? Você mesmo já deu exemplos de que você começou a perceber pessoas que tinham essa liderança. E, às vezes, um supervisor que chega numa célula e vê
a maneira como que está o andamento, ouve alguém falando alguma coisa, você, às vezes, como líder, nem prestou atenção. Você já conhece tão bem aquela pessoa, você vai falar, ela fala demais. Não, às vezes a gente, o que vê de fora, vê com outros olhos, né? Eu tenho uma experiência, pastora Nádia, de uma reunião, a gente até fez aqui na igreja com alguns líderes mesmo, e as líderes falando, não, porque é a minha célula, porque é a minha célula. Eu falei, opa, a célula é de um todo, né? São de todos. Então, o líder, ele é o facilitador, como todos os membros também têm que ser facilitadores. Então, o líder, ele tem que dar a oportunidade de todos os membros darem a palavra para que eles possam estar treinando para serem possíveis líderes. Às vezes, o líder não tem essa visão, né? Então, o supervisor precisa ir observar se o líder está dando essa oportunidade para as outras pessoas darem a célula, o quebra-gelo, o louvor, se o líder está treinando a célula como um todo. Porque se o líder não treinar essa célula, como é que essa célula vai multiplicar? E o líder só treina essa célula na prática, colocando o pessoal para dar mesmo a célula. Então, o supervisor ele tem que ter essa visão também, quando chegar lá e for o próprio líder que esteja dando, né, a célula, mas perguntar, e aí, tá todo mundo dando? Todo mundo aqui é facilitador, né? Isso. Porque isso aí tá treinando todo mundo para as possíveis multiplicações. Na verdade, eu sempre dizia, eu não tinha assim um auxiliar. É como um dos pastores lá de Santarém falou na época, todos são auxiliares ali na célula. Se você deixar esse título de auxiliar para todos, logo, logo você vai ter vários líderes prontinhos para multiplicar. Depois, cada casa é uma igreja e cada crente é um ministro. Esse é o nosso lema, né? Então, quais são as funções do supervisor? Primeiro, é honrar a sua liderança. Reconhecer que a autoridade do seu líder vem de Deus. Eu quero ler um versículo, Romanos 13:1, que diz assim, obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Então, você tem um líder, saiba que ele tem autoridade ali. Você fala, esse cara não está com nada. Não, empodere, porque às vezes ele só está precisando de uma ajuda. O que mais é de função de supervisor? Você tem que pastorear seus liderados. Importa-se de verdade com cada um. E, principalmente, ore por cada um todos os dias. Se eu fosse falar qual é a função de um supervisor, eu ia dizer, a função de supervisor é orar por cada liderado seu. Se você coloca diante de Deus a sua liderança, tenha isso escrito, o nome deles, a família, importe-se com as coisas que estão acontecendo com ele, como o nosso pastor deu naquela mega FLC que nós tivemos, se importe realmente, saiba, alguém está doente, fique sabendo como é que está, procure saber, o cuidado da igreja tem que ser em todos os sentidos, né? Verdade. Então, essas são as funções do supervisor. Além de tudo, visitar a célula. Faça um planejamento de visita. Você não precisa ir sempre. E você fala, mas eu ainda sou supervisor. Eu ainda sou líder. Eu fui líder de célula até ter 111 células. A minha era de segunda-feira e a maioria das minhas células eram nos outros dias. Eu visitava todos os dias. Aí você pode falar, mas a senhora é pastora, a senhora está full time na igreja. Mas no começo não era, não. Eu fazia tudo, ainda tinha minhas lojas, ainda tinha que sair, era bastante corrido. Mas a gente tem que fazer por aquilo que acredita, aquilo que ama. E eu amo essa visão e acredito nessa visão. Por isso que eu estou aqui ainda, todo esse tempo. Eu costumo dizer, pastora, que quando você faz aquilo que você ama, não é pesado. Isso e se você ama ser um supervisor, se você ama ser um líder de célula, não tem peso nenhum. Isso mesmo. Outra função de um supervisor é reunir com seus liderados. Quando você faz um purê de batata com a célula, a gente já sabe que dá resultado. Mas se você faz um purezinho de batata com todos os seus líderes, e ali há uma troca, né, Babi? Uma troca, aconteceu isso, aconteceu aquilo, um dá a ideia. Você mesmo fez uma reunião, me fala dessa última reunião que foi bombástica. Eu estive no começo, você reuniu todos os seus líderes, e aí? Foi lindo, nós fizemos um café da manhã, um super café da manhã, e foi maravilhoso. E pro finalzinho, assim, eu deixei para fazer uma brincadeira com eles, né? Onde eu falava sobre o amor ao próximo, sobre cuidar de vidas. E eu falei alguma coisinha, dei uma breve palavra,
mas eu abri para que eles pudessem falar também. Foi tão maravilhoso o que o Senhor fez ali, sabe? Porque os líderes foram falando, foram trocando experiências, foram compartilhando, dando testemunhos. E eu tenho certeza que, assim, se tinha algum líder enfraquecido ali naquele dia, ele saiu renovado, sabe? Ele saiu cheio de força para começar de novo, para ir em frente. Porque um líder, ele motiva o outro, ele incentiva o outro. Por isso que é tão importante essa reunião com todos os líderes, porque ali um vai falando, o outro vai falando, e quando você vê o sobrenatural de Deus, ele aconteceu. Então, você manter os líderes separados sempre não é bom. É bom que de vez em quando você consiga juntá-los mesmo para fazer essa comunhão mesmo gostosa com todos eles, para que eles possam ver. Opa, não sou só que estou passando dificuldade, o meu irmão também tá, mas ele não desistiu. Então, esse tipo de reunião eu também tenho feito, né, como você sabe. Primeiro eu comecei a fazer somente com o distrito e áreas, mas depois esse último já foi com todos os supervisores. Porque se você faz um pequeno e ensina os outros a fazerem, vai acontecendo. E todos vão se sentir pastoreados, né, e amados. Isso é muito importante. Então, crie sempre um planejamento de cada 2 meses, se reunir. Não sei como é que é a sua disponibilidade, mas faça com amor que o Senhor vai lhe dar estratégias. Um bom supervisor é alguém que consegue impulsionar seus líderes ao crescimento espiritual, principalmente isso, né? Organizacional, tornando-se capaz de realizar as funções, planejar, organizar, monitorar e liderar. Tudo isso que nós estamos falando aqui, depois eu já vou falar agora, já que eu lembrei, né? Esse curso sobre supervisão também está no UniAtitude. Você que é líder, está próximo para multiplicar, ou você que já tem 1, 2 multiplicações, não sei, ou já é setor também, área, pode fazer esse curso. E lá está tudo detalhado, como planejar, como organizar, como monitorar e como liderar essas suas células que você está cuidando. Mas eu resolvi falar algumas coisas. Mais uma vez, o pastor David Chu, que é o pastor da maior igreja de células, né? Deus usa uma pessoa de acordo com o nível de sua entrega. Quando você se entrega para aquilo que você realmente acredita, e sendo algo divino, que é o cuidado das pessoas em célula, que já vem desde a época de Moisés, né, que o Jetro ensinou ele a fazer isso, porque ele não estava conseguindo cuidar de toda aquela multidão. Você se entrega, Deus te usa. E planejar é um conjunto de decisões tomadas no presente, baseadas no passado, para alterar o futuro. Olha que coisa mais interessante. Você está percebendo uma coisa que está acontecendo, que já aconteceu ali naquela célula. Você toma uma decisão agora, no presente, com coisas que você viu no passado. Para fazer o quê? Para melhorar o futuro. Então, isso é planejar. Isso é estar de acordo com o que você pode fazer com a sua célula. Você planeja as suas visitas como? Eu tenho uma planilha no Excel com todas as minhas células, dia da semana, endereço direitinho e a última vez que eu visitei. Então, toda vez que eu visito, eu vou lá e marco, visitei. Então, quando eu vou lá e olho, e já tem 2, 3 meses que eu não visito, eu já tenho que ir lá de novo. E eu coloco também na minha planilha o horário que eu visitei. Eu cheguei no início, eu cheguei no meio, eu cheguei no final, Legal. Porque aí eu tento fazer de outra forma, entendeu? Porque eu também faço como a senhora, eu visito 3, 4 células num dia. Então, eu não consigo pegar a célula inteira, mas eu sempre fico para conversar com o pessoal, eu fico um tempo bom dentro da célula para conversar. Mas eu quero saber, nesse aqui eu cheguei no início, então da próxima vez eu vou chegar no meio. Então eu organizo qual horário eu cheguei, tudo numa planilha do Excel. Legal. Eu sei que acima de você tem um supervisor de distrito, né, que é o Léo e a Ilana, e eles também visitam, trocando algumas vezes. Por isso que é muito bom, sabe o quê? Você, líder, quando alguém for visitar a sua célula, lá nas observações, você colocar: recebi visita do supervisor de setor, recebi visita do supervisor de área, de distrito, do pastor de rede, porque assim a gente pode ter uma noção de se você está sendo visitado ou não. Eu quero falar alguns mitos sobre supervisão, porque tem gente que fala assim: eu já fiz muitos cursos sobre supervisão, eu sei liderar.
isso não é verdade que se transforma você num supervisor, né? Porque você não vai supervisionar alguma coisa que você não conhece. Então, você teve que ser um líder. E se você for um bom líder, com certeza acho que você vai ser um bom. Com certeza acho não. Com certeza vai ser um bom supervisor. Porque você vai supervisionar algo que você já conhece. Se você fez bem feito, a sua liderança promoveu uma multiplicação, a outra célula, como ela disse, tem o DNA. Não é isso aí. E o líder ou o supervisor não tem uma posição quando ele tem aquele nome. Vou colocar você como supervisor dessas 4 células, que às vezes acontece. Algum supervisor ganha algumas células, mas você vai ter que ganhar esse líder para você. O pastor Josué, assim que eu entrei na IBA, ele falou uma coisa que assim me marcou e eu levo isso para minha vida. Ele fala assim: primeiro você tem que ganhar para você, né? Então, acho que em todos os sentidos, né? Para todos os você, sentidos. para depois apresentar Jesus, né? Ganha Isso. você o líder para depois você liderá-lo. Exatamente. Até mesmo para ele confiar em você para compartilhar, para ele confiar em você para ele te ouvir. Né? Você tem que ser um exemplo para aquele líder. Não basta você ter o título de supervisor, você tem que ser um supervisor de excelência para que ele veja e ele tenha o desejo de ser como você. Então, você tem que ganhar ele para você. Né? E eu busco, assim, ter intimidade com os meus líderes. Eu não tenho um líder só por ter que ele não me conhece. Os meus líderes, eles me conhecem. E eu conheço cada um deles a fundo, assim. Eu faço questão de fazer parte mesmo, de estar ali, de me pôr à disposição. Eu sou muito disponível para todos eles. Se me ligar, eu vou responder imediato. Eu posso falar e ao tempo que foi, eu paro para ouvir. Porque é aquilo que eu falei no início. Se você ama, você faz com prazer. E eu amo ser supervisora, eu amo ser líder de célula. Então é uma coisa que eu faço assim com toda a minha dedicação e prazer. Até porque eu quero que as pessoas olhem e queiram fazer igual. Isso aí. Né? E, a Babi não é só dona de casa e tem filhinhos, não. Ela também trabalha. Trabalha. E bastante. Ela coordena uma equipe grande de vendas, isso. Né? Faço seminário também. Seminário, querigma, isso aí. Agora, eu quero dar um alerta a você, supervisor. Quando você começa a ouvir líderes dando algumas desculpinhas, achando que está ficando muito pesado o fardo, que eles deveriam cair fora, o que é que você tem que fazer? Essa pergunta eu faço para você, supervisor aí, mas como tem uma supervisora aqui que já passou por esses embates, porque ela já teve líderes que largaram, né, a rede, sim, mas como é que você recuperou esses líderes quando eles acharam que o ministério estava muito pesado? Eu sempre dou assim o meu exemplo também, né, pastora Nádia, porque eu sou líder de célula, como eu falei, há 5 anos, e já teve momentos de eu ou me entristecer com um membro, ou ovelha morde, né, ou ser mordida, ou ter célula só eu, de eu preparar minha casa inteira e não aparecer ninguém, e eu fazer a célula eu e meu marido. Assim, é não desistir, perseverar em esperança mesmo, porque nós fomos chamados e escolhidos pelo Senhor para sermos líderes de células, para cuidar de vidas. Então, nós não podemos desanimar. Então, eu sempre procuro impulsionar eles a não desistir. Vamos lá, é o tempo de Deus. Hoje pode ser que tenham 3, 4 pessoas na sua célula. São aquelas pessoas que o Senhor quer que você ministre. Se você não consegue ministrar em 3, 4 pessoas, como é que você vai conseguir em 30, 20, né? Até a ponto de multiplicar. Então, o Senhor está te preparando ali naquelas 3, 4 pessoas, 5 pessoas, para te deixar excelente para que você possa depois vir com 20 para poder multiplicar para se tornar um supervisor. Então, eu procuro ver com que eles olhem com o outro lado, pelo outro lado, sabe? Não só de, uma pessoa me entristeceu, ou, tá vendo poucas pessoas, a pessoa te entristeceu, o Senhor está te deixando mais forte, para que você saiba lidar com o que vai vindo na frente, né? A missão nunca é mais fácil. E a persistência e a continuidade no processo é que vai... perseverar ali mesmo, não desistir. Em 1 Pedro 5, 2, 4, eu acho que é alguns versículos maravilhosos para nós que somos pastores de pessoas, que amamos pessoas. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir.
Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplo para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Nós vamos ser muito recompensados. Se for por falta de qualquer outra coisa, só lá na glória está ótimo. Nós temos essas promessas, né? Bem, agora eu queria que você que está me ouvindo pudesse até pegar um papel e lápis e responder algumas perguntas, porque às vezes a gente tem que fazer uma autoanálise, né? E eu queria fazer algumas perguntas, nós não vamos respondê-las aqui, porque você que tem que responder para você mesmo. Como posso liderar as pessoas para um futuro se minha imagem do futuro é confusa? Então, você está liderando, você está supervisionando, mas você não tem um foco, um alvo. Então, como é que você vai liderar? O que, na verdade, é o seu alvo? Você precisa saber. Seu alvo é o quê? Só fazer o agrado, porque o pastor José falou que todo mundo tem que ser líder? Ou você ficou sabendo que ser supervisor agora tem algumas vantagenzinhas? Já vai orar por mais pessoas? Vai aparecer mais? Não. O meu amor por Deus e pelas pessoas está aumentando? Ou você está se achando tão sobrecarregado que você não está conseguindo enxergar isso? Lembre-se, nós já falamos, quando você faz por amor aquilo que você está fazendo para Deus, você se fortalece, não se enfraquece. Se você está se enfraquecendo, vamos repreender isso na sua vida. De quem é o trabalho de avivar as chamas do seu amor? Nós sabemos que é nosso mesmo, tá? Mas eu quero dizer que se você buscar a Deus, meditar na palavra, orar, porque a palavra é que traz a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essas perguntas vão te ajudar a verificar o quanto você precisa buscar a Deus. Porque, para nós, o modelo de treinamento e de supervisão e de liderança é o nosso Jesus, né? Então, Joel Kominski tem uma frase muito linda que eu separei aqui para nós. O supervisor não tem nada de valor para passar, ou o líder, né? O supervisor ou líder não tem nada de valor para passar para os seus liderados, além daquilo que recebeu de Deus. Encontre-se com Deus antes de se encontrarem com seus liderados, né? E aí ele diz assim: eu faço, você observa. Eu faço, você me ajuda. Você faz e eu te ajudo, e depois você faz e eu observo. Faça seu líder crescer em sua célula, também crescerá muito. E quero dizer mais uma coisinha aqui, nós estamos quase finalizando. Toda vez que você for confrontar um líder, né, você confronte com amor. Nós podemos lembrar que o tema da nossa igreja esse ano é influenciando com amor e verdade. Se você falar com amor, tudo vai acontecer de uma maneira especial. E 2 últimas frases aqui para vocês. A minha igreja não pode ser deficiente naquilo que eu sou especialista. Se você é especialista numa coisa, use para a glória do Senhor. Essa frase é um autor desconhecido. E a última, eu vou falar que é do pastor que foi consagrado domingo passado, o meu discípulo Leonardo. Ele diz assim: eu não posso ser o único a saber fazer o que eu faço. Se isso acontecer, estou falhando. Se você é um bom líder, mas só você é bom, você está falhando. Você tem que fazer com que todos possam estar sabendo fazer também. Verdade. Babi, muito obrigado. E eu vou orar agora agradecendo a Deus por esses momentos. Amém. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de podermos estar falando das coisas do teu reino. Que este momento possa ajudar alguns supervisores ou líderes a crescer, porque o Senhor será glorificado. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pela nossa igreja, abençoa o nosso pastor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.